Imagina pegar milhares de empresas, tipo, analisar montanhas de relatórios financeiros ao longo de décadas, e aí descobrir que absolutamente tudo o que a grande mídia ensina sobre sucesso é estatisticamente inútil. Isso é um verdadeiro balde de água fria, né? Com certeza. CEOs super carismáticos, aqueles salários astronômicos, estratégias mirabolantes no primeiro dia de trabalho, tudo isso, não serve para quase nada. Exato. E hoje, no nosso mergulho profundo nesse material que a gente tem em mãos, a ideia é justamente abrir a caixa preta desse estudo de 5 anos. Um estudo que, olha, filtrou milhares de corporações para encontrar apenas 11, sim, só 11 empresas que deram um salto astronômico e bateram o mercado em quase 7 vezes por 15 anos. E o mais intrigante sobre esses dados, sabe, é que o ponto de partida para essa busca toda não foi um caso de sucesso. Foi uma provocação bem indigesta. Como assim? Conta mais sobre isso. Então, tudo começou num jantar, lá em 1996. O autor da nossa fonte principal estava conversando com líderes, e o Bill Meehan, que era um diretor famoso da McKinsey, simplesmente virou para ele e falou uma coisa pesada. Nossa, o que ele disse? Ele disse que o livro anterior desse autor, O Feitas para Durar, era no fundo inútil para a imensa maioria dos gestores. Caramba! Que jeito péssimo de arruinar o jantar de alguém. Mas por que inútil? A lógica do Meehan era brilhante justamente por ser tão crua, sabe? As empresas daquele livro já tinham nascido excelentes. Já tinham fundadores geniais desde o dia zero. Ah, entendi. O jogo já estava ganho para elas. Isso. O verdadeiro desafio que o Meehan apontou é o que acontece com a esmagadora maioria das organizações que acordam um dia e percebe que é apenas, boa. Como uma empresa mediana dá esse salto, né? Exatamente. A grande provocação aqui é que o bom é e sempre será o maior inimigo do ótimo. Ok, vamos desvendar isso porque essa é uma armadilha muito sutil. É aquela inércia do conforto. Com certeza. A inércia é perigosa. Quando uma escola, um governo ou a carreira de quem está escutando a gente atinge um nível em que tudo funciona razoavelmente bem, a urgência de melhorar evapora. O sucesso mediano anestesia a ambição. E foi isso que iniciou essa pesquisa gigantesca. Eles compararam essas 11 vencedoras com empresas idênticas que fracassaram no mesmo salto. Esse rigor de comparar as que venceram com as que tinham tudo para vencer e falharam é o que separa essa análise de um livrinho de autoajuda, né? Sem dúvida. E a primeira grande descoberta já destrói um mito gigante de cara. É a questão de quem lidera a mudança, certo? Porque a cultura pop corporativa adora um herói. Exato. Aquele salvador da pátria de queixo quadrado, que chega de helicóptero, domina a imprensa. Mas os dados mostram o exato oposto. A gente precisa falar da liderança de nível 5. Nível 5, eu achei esse conceito fascinante. É a maior surpresa dos dados. A anatomia desse líder é uma mistura paradoxal. Eles têm uma humildade pessoal extrema, tipo quase uma timidez, combinada com uma vontade profissional inabalável. O melhor exemplo que a gente tem nos documentos é o Darwin Smith. Ele assumiu como CEO da Kimberly-Clark lá em 1971. Um cenário nada glamuroso, né? Zero glamour. As ações estavam derretendo há 20 anos. E ele não era um executivo estrela. Ele era um advogado interno, meio nerd, que usava uns ternos fora de moda. E que passava as férias dirigindo uma retroescavadeira na fazenda. Sim. Um diretor do próprio conselho até disse para ele que ele não tinha qualificação para ser CEO. E mesmo assim, esse advogado tímido liderou a empresa com mão de ferro por 20 anos. Ele transformou a Kimberly-Clark na líder mundial de papel, derrubando gigantes tipo a Procter & Gamble. Para quem tá ouvindo ter a ideia dessa tal vontade inabalável, ele teve um câncer na garganta, os médicos deram menos de 1 ano de vida para ele. Nossa, e o que ele fez? Ele simplesmente comunicou ao conselho que não planejava morrer tão cedo, continuou trabalhando todos os dias, fazendo radioterapia e viveu mais 25 anos. Caramba, é uma determinação estoica. E foi isso que deu coragem para ele vender todas as fábricas tradicionais de papelão da empresa para apostar tudo em bens de consumo. Mas, peraí, eu preciso jogar a real aqui. Pode falar? Humildade não soa como fraqueza nesse mundo corporativo agressivo. Tipo,
os tubarões do mercado não atacam quando o líder é discreto demais? É uma ótima pergunta. Mas a humildade aqui não significa passividade, de jeito nenhum. O caso do Coleman Mockler, o CEO da Gillette, responde bem a isso. O Mockler era aquele cara super reservado e educado, né? Isso, quase um aristocrata. Mas nos anos 80, a Gillette sofreu ataques violentos de especuladores corporativos. Aquela galera que comprava a empresa para fatiar e vender. E eles ofereceram um prêmio gigantesco pelas ações. O próprio Mockler ia colocar dezenas de milhões de dólares no bolso sem esforço nenhum. A maioria dos CEOs ia pegar o dinheiro e jogar golfe para o resto da vida. Mas o Mockler recusou. Ele lutou contra a Wall Street inteira. E não foi por ego, certo? Não. Foi para proteger o futuro da Gillette. Eles estavam desenvolvendo em segredo as lâminas Sensor e Mach 3. Ele sabia que vender a empresa ia destruir a pesquisa e o futuro deles. Isso contrasta muito com os líderes das empresas que fracassaram. Os dados citam o Alden Dunlap na Scott Paper. O cara tinha um apelido de Rambo de Terno. O Rambo de Terno é clássico. Ele demitiu milhares de pessoas, cortou pesquisa, maquiou os números, vendeu a empresa, embolsou 100 milhões e ainda escreveu um livro se achando um gênio. Enquanto a organização original sumia do mapa. E isso nos leva àquele mecanismo psicológico fascinante do nível 5, a janela e o espelho. Ah, eu adorei essa parte. Explica como funciona. Quando as coisas dão certo, o líder nível 5 olha pela janela. Ele distribui o crédito para a equipe, para a sorte, para o mercado, mas quando dá errado, ele olha no espelho e assume toda a culpa. Mas assumir a culpa não faz dele um alvo fácil para ser demitido? O Instituto de Sobrevivência diz para culpar a economia, a inflação, né? Mas essa é a lógica de curto prazo. Quando o líder absorve a culpa, ele cria uma confiança inabalável na equipe. A galera para de ter medo de errar e de esconder informação. O debate fica brutalmente honesto. Exato. Já os líderes egocêntricos faziam o oposto. Na hora do sucesso, olhavam no espelho. Na hora do prejuízo, corriam para a janela, para culpar o governo. Agora, se esse líder não é um gênio solitário que dita todas as regras, qual é a primeira grande decisão que ele toma? Porque o instinto diz que ele tem que criar uma estratégia brilhante no dia 1. Pois é, mas a regra inegociável dessas empresas excelentes é primeiro quem, depois o quê. Primeiro as pessoas, depois a direção. Colocar as pessoas certas no ônibus, tirar as erradas e só depois decidir para onde ir. A mecânica disso é genial. Se a gente atrai pessoas só por causa de uma direção específica, o que acontece se o mercado mudar e a rota tiver que mudar? As pessoas ficam perdidas, desmotivam e abandonam o barco. Mas se elas estão no ônibus porque admiram quem está sentado do lado delas, o destino final não importa tanto. A coesão do grupo se mantém. O Dick Cooley fez isso no Wells Fargo nos anos 70. O setor bancário estava virando de cabeça para baixo com a desregulamentação, né? E a genialidade do Cooley foi admitir que não tinha a menor ideia do que fazer. Ele focou toda a energia em contratar as mentes mais brilhantes e adaptáveis do mercado. Ele dizia que se ele não soubesse prever o futuro, aquelas pessoas geniais no ônibus com certeza saberiam. Enquanto isso, o Bank of America adotava o modelo generais fracos, tenentes fortes. Colocavam gente passiva no topo para não ameaçar o ego dos chefões. Mas vem cá, para atrair essas mentes excepcionais, a sabedoria popular diz que você precisa pagar rios de dinheiro, bônus milionários. O dinheiro não move o mundo corporativo? Olha, até os pesquisadores achavam isso no começo do estudo. Eles analisaram tudo, salários, opções de ações, e a conclusão foi taxativa. Não tem nenhuma correlação estatística entre a estrutura de remuneração e a transição para o sucesso absoluto. Nenhuma. Mas isso quebra as pernas de muito departamento de RH por aí. Pois é, nenhuma que explique o salto. Claro, você tem que pagar um valor justo de mercado, mas o bônus não serve para motivar a pessoa errada a fazer a coisa certa. Serve só para atrair quem já é motivado pela excelência por natureza. Exato. O exemplo da usina siderúrgica da Nucor é perfeito. Eles construíram fábricas no meio do mato, lá em Indiana. Em vez de ir para os polos normais de aço. Porque eles queriam contratar fazendeiros, né? Isso. Pessoas que já acordavam de madrugada no frio, trabalhavam fisicamente até a exaustão e sabiam que a colheita dependia só do próprio esforço. A ética de trabalho já vinha instalada no hardware da pessoa. E como eles pagavam?
Um salário base baixo, mas bônus gigantescos atrelados à produtividade da equipe no dia. Era implacável. Se tivesse um preguiçoso na equipe, os próprios colegas expulsavam o cara da linha de montagem. Caramba! Porque ele estava roubando o dinheiro do bolso de todo mundo ali. Exato! As pessoas erradas pediam demissão na primeira semana. E isso contrasta demais com o modelo do gênio com 1000 auxiliares, tipo o fundador da Teledyne. O cara ditava cada movimento e tinha um exército só para executar ordens. Eles nunca construíam equipes independentes porque o ego não aguentava. E aí, quando o gênio vai embora, a empresa desmorona porque ninguém aprendeu a pensar. O que nos leva a um dilema pesado. Colocar as pessoas certas exige a coragem de tirar as erradas. Mas como fazer isso sem transformar a empresa num ambiente tóxico? Essa é a linha tênue entre ser rigoroso e ser implacável. A fusão do Wells Fargo com o Crocker Bank é a aula sobre isso. O Wells Fargo demitiu quase toda a alta diretoria do Crocker logo no primeiro dia, não foi? Olhando de fora, parece um massacre corporativo. Parece crueldade pura, mas pensa na mecânica. A diretoria do Crocker vivia num luxo aristocrático. Salas de mármore, chefes de cozinha particulares. Enquanto o Wells Fargo operava como um exército espartano. A galera comendo sanduíche na mesa, trabalhando na planilha. Se o Wells Fargo mantivesse aqueles executivos do Crocker ali, essas pessoas iam ser destruídas psicologicamente. Iam fracassar todo dia. Deixar eles agonizando por anos em incerteza, isso seria implacável. Avaliar rápido, pagar as rescisões e deixar eles seguirem a vida, isso é rigor. Exato. É igualzinho a um time de esporte de alto nível. Você não corta um jogador por maldade. Se você mantém alguém que não atinge o padrão, quem sofre é o melhor jogador, que tem que correr o dobro. Perfeito. A pesquisa tem até regras para isso. A lei de Packard, por exemplo. Na dúvida, não contrate. E a mais contraintuitiva de todas. Coloque suas melhores pessoas nas suas maiores oportunidades e não nos seus maiores problemas. Essa dói em qualquer gerente, né? A intuição diz para mandar o melhor bombeiro apagar o maior incêndio. Só que resolver problema crônico só devolve a empresa para a estagnação normal. O que gera crescimento exponencial é focar nas oportunidades. Agora a gente tem um baita ônibus, líder focado, equipe perfeita, mas se essa equipe não tiver um choque de realidade, eles podem marchar super bem direto para o buraco. Como eles descobrem a direção? Eles precisam enfrentar os fatos mais brutais da realidade, sem perder a fé de que vão vencer no final. Aqui a coisa fica realmente fascinante. O caso da A&P contra Kroger. A A&P era quase uma General Motors dos supermercados antigamente. Eles dominavam tudo com aquelas mercearias de bairro pequenas e baratas. Mas no pós-guerra, as famílias americanas mudaram para os subúrbios. Queriam supermercados gigantes com estacionamento, farmácia e padaria. A A&P percebeu isso e abriu uma super loja teste. A famosa loja Golden Key. Isso. E os clientes amaram, o sucesso foi absurdo. E aí, o que a diretoria da A&P fez com esses dados incríveis? Fecharam a loja. Eles fecharam a operação, que era a salvação deles, só porque a realidade do mercado ofendia a nostalgia deles. Eles ficavam se perguntando o que o fundador faria se estivesse vivo. É assustador. Eles escolheram ignorar a matemática para proteger o passado. Já a Kroger, olhando para os mesmos dados de subúrbio, tomou a decisão dolorosa de aceitar a verdade. Eles aceitaram que as mercearias dele estavam com os dias contados. Sim, eles implodiram a própria empresa, reformularam tudo, loja por loja, sofrendo perdas no curto prazo e emergiram como os líderes absolutos do mercado americano. O CEO da Edroscraft, o Roy Ash, caiu na mesma armadilha de ignorar a realidade. Ele queria dominar a automação de escritórios e esmagar a IBM com um discurso visionário. E os relatórios mostrando que a empresa estava sangrando dinheiro. E ele simplesmente ignorava. Tentava calar as vozes dissonantes para proteger o ego dele. A empresa foi direto para a concordata. Enquanto a Pitney Bowes fazia o oposto, procurava ativamente as coisas ruins escondidas debaixo do tapete. Esse é o perigo de líderes carismáticos e centralizadores. O pessoal fica com mais medo do que o chefe vai pensar do que da falência da empresa. Num ambiente excelente, a energia da equipe é gasta dissecando a crua realidade do mercado, não tentando adivinhar a opinião do líder.
Por isso, o líder nível 5 usa reuniões para fazer perguntas investigativas, para gerar debates passionais com base em dados, e nunca ditando respostas desde o início. Se algo der errado, eles fazem uma autópsia do erro sem caças bruxas. Então, amarrando tudo isso, o que isso significa para nossa audiência hoje? A gente falou de bilhões de dólares, mas a física social disso se aplica a tudo. A hospitais, conselhos tutelares, projetos pessoais. Exato. A regra de focar primeiro em quem está no ônibus rege a nossa vida. Se não tivermos as pessoas certas ao nosso redor, nossa energia vai ser sugada. A gente vai gastar os melhores anos da vida tentando motivar quem não quer andar. E isso leva a uma reflexão muito profunda sobre a nossa sociedade atual. A pesquisa mostra que a semente dessa liderança nível 5 já existe em muita gente. Não é uma mutação genética. Mas olha para a era em que a gente vive hoje. Uma era completamente intoxicada por imagem e like, né? Totalmente. A ditadura do branding pessoal. O conceito do espelho, que o líder excelente usa para assumir a culpa, hoje é usado para projetar ilusões de sucesso nas redes. Os algoritmos e os conselhos de empresas parecem desenhados para promover aquele líder de nível 4. Aquele que bate no peito, grita nas reuniões, foca nos holofotes e cria a ilusão de que é um herói indispensável. A pergunta que fica é: será que os verdadeiros construtores silenciosos não estão sendo marginalizados pelo sistema? Porque eles se recusam a jogar esse jogo de marketing pessoal. Eles preferem olhar pela janela com gratidão e focar na equipe, no anonimato, em vez de pegar o microfone e gritar o próprio nome para uma plateia cega. É uma constatação bem sombria. A superficialidade barulhenta silenciando a execução metódica. O triunfo do carisma vazio sobre o caráter. Para quem está ouvindo a gente agora, fica o desafio prático. Olha para o ônibus da sua própria vida ou da sua organização. Avalie quem está sentado do seu lado. Essas pessoas compartilham a sua fome por excelência. E seja sincero consigo mesmo. Existe a coragem real para encarar os fatos mais brutais da realidade e suportar essa pressão? Porque sem essa coragem, o caminho mais fácil é sempre aceitar a harmonia das aparências. Exatamente. É tolerar ser só mais uma engrenagem na rotina do que é simplesmente razoável. Mas os dados que a gente mergulhou hoje não mentem. Conformar-se com o razoável tem um custo catastrófico. No fim das contas, aceitar a mediocridade é aceitar que o bom é e sempre será o maior inimigo do extraordinário. Até o próximo mergulho profundo.